Olá, esta é a questão 8 e depois nós vamos fazer 9 que trata do mesmo tema. O tema dessa questão, ou das duas questões, se assim preferir, teia alimentar. E aí, antes de iniciar as resoluções aí das duas questões, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgasse o conteúdo aí para as pessoas interessadas nos temas de matemática e ciências do vestibulinho da ETEC, no caso aí do segundo semestre de 2022. Bom, o tema da questão, nós vamos ter que fazer o seguinte, analise o diagrama para responder as questões 8 e 9. Então a questão 8 e 9 trata do mesmo tema, que é a teia alimentar marinha. Então dentro aqui do diagrama tem o que a gente chama de cadeia alimentar, ou seja, quais são predadores de quais seres vivos aí dentro de um ecossistema. Bom, nós vamos ler primeiro as questões e depois a gente volta no diagrama, a gente vai usar o diagrama aí como referência para responder as questões. A primeira questão diz o seguinte, as relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema costumam ser representadas por meio de diagramas denominados teias ou redes alimentares, tá? Ele usou o primeiro nome teias que está lá no diagrama. Essas teias são compostas por diversas cadeias interligadas por meios de setas, e eu já explico o que significa aquela seta lá indicada no diagrama, que se unem em os componentes da comunidade entre si, evidenciando suas relações quanto aos diferentes níveis tróficos. Já explico o que é níveis tróficos, que da questão já vai falar um pouquinho aí sobre isso. Bom, e aí, considerando a teia alimentar representada, é correto afirmar que, então, das alternativas aí, só uma está correta, tá? A alternativa A diz o seguinte, as lulas são consumidores terciários, tá? Pois se alimentam de leões marinhos, orcas e pinguins. Bom, então a gente vai voltar no diagrama e vai entender a representação aqui. Bom, então vamos começar aqui falando do fitoplânctos. O fitoplânctos, eles são chamados de produtores do próprio alimento, tá? Ou seja, eles fazem por meio, o mais conhecido é a fotossíntese, né? Ele produz o próprio alimento, então ele não precisa necessariamente consumir algum alimento, tá? E aí nós temos ele no nível trófico. O nível trófico seria o que? A posição que cada ser vivo ocupa dentro de uma cadeia alimentar. Então ele está no primeiro nível aqui, tá? E aí nós temos os outros níveis aí, todos eles são consumidores, ou seja, eles são predadores de algum ser vivo, tá? Então no caso aqui, pensando aqui no crio, no crio ele já é um consumidor de nível 1, primeiro consumidor aqui, eles se alimentam, a seta indica quem é o predador aqui, né? Então o crio ele se alimenta de fitoplânctos e a baleia azul já seria um consumidor secundário, porque ela se alimenta do crio e o crio se alimenta de fitoplâncton. E aí isso aqui a gente chama de nível trófico. Então, primeiro nível, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, certo? Bom, mas aí a pergunta falou sobre lulas. As lulas são consumidores de nível terciário. Então vamos ver aqui, o zooplâncton se alimenta de fitoplâncton, então ele é consumidor do nível 1. E aí os peixes pequenos se alimentam de zooplâncton, então está no segundo nível, e a lula aqui está no terceiro nível, isso é verdade, né? Então ela na cadeia alimentar ela está como consumidor terciário. Só que o que acontece? Ela se alimenta de peixes pequenos aqui, tá? E aí o que acontece na segunda parte da afirmativa? Fala que as lulas se alimentam de leões marinhos, orcas e pinguins, mas é justamente ao contrário, tá vendo? A seta está indicando aqui pro leão marinho, ou seja, o leão marinho ele é predador de lula,
As orcas também se alimentam de lulas e os pinguins também se alimentam de lulas. Então, aqui, essa segunda parte da afirmativa está errada, tá? Não é assim que acontece aí, segundo os hábitos alimentares aí. Alternativa B. Os seres zooplâncton constituem o primeiro nível trófico e formam a base das cadeias alimentares aquáticas. Bom, olhando aqui, né, ele não está na base aqui. Quem está na base aqui da cadeia alimentar seria o fitoplâncton. E aí o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, ele é um consumidor, ele não está na base da cadeia alimentar. Então esta afirmativa está errada também, tá? Bom, a próxima alternativa C. Aí falando das focas, as focas apresentam diferentes níveis alimentares, ou seja, elas são produtores de vários tipos de seres vivos e ocupam diferentes níveis tróficos, tá? Bom, então vamos ver aqui olhando o diagrama. As focas estão aqui, tá vendo? As focas elas se alimentam tanto de krill por sua vez, o krill se alimentam de fitoplâncton. Então, aqui ela está no terceiro nível trófico, certo? Então, pode ser. Agora, vamos ver o outro hábito alimentar da foca. O outro hábito alimentar é o que? Peixes pequenos, tá vendo? Zooplânctos, que se alimentam de peixes pequenos, e zooplâncton de fitoplâncton. Aqui ela já está no quarto nível trófico. Então essa afirmativa é verdade, porque ela tem hábitos alimentares diferentes, ela é predadora de dois tipos de seres vivos. Então essa daqui provavelmente é a correta alternativa C. Agora vamos olhar as outras e ver o que está errado aí, né? Os peixes pequenos e os crills pertencem ao mesmo nível trófico, pois se alimentam diretamente de fitoplânctons. Então vamos ver aqui se isso acontece no diagrama, tá? Então aqui falou dos peixes pequenos e do krill. Então o peixe pequeno se alimentam de zooplâncton, tá certo? E por sua vez o zooplâncton se alimenta de fitoplâncton. Então vamos ver aqui se está correto. Peixes pequenos estão no mesmo nível trófico, pois se alimentam diretamente. Aqui já foi, mas vamos ver a outra parte aqui, né? Agora o krill se alimentam de fitoplâncton. Então isso aqui está correto, tá? Então, mas a segunda parte não, certo? Agora a alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: o extermínio de pinguins ocasionará a diminuição da população de orcas, pois estas se alimentam daqueles mamíferos. Então está falando que pinguins se alimentam de orcas, né? Bom, já dá para ver que está errado, que a orca é bem grande, mas vamos lá, vamos olhar aqui no diagrama, né? Não tem uma relação direta entre esses dois, né? Ou seja, as orcas não se alimentam de pinguins, tá? Então, por exemplo, se os pinguins forem extintos aí, não tem esta relação aí no caso das orcas, porque elas se alimentariam de outros seres vivos, no caso de lulas, leões marinhos e focas também. Então, esta afirmativa está incorreta. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, tá bom? Bom, agora a questão 9 vai falar mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter que analisar as relações aí também dos seres vivos no mar também, né? Usando a mesma referência de teia alimentar. Só que agora ele vai falar um pouquinho diferente aqui, ó. Em relação aos seres vivos da teia alimentar marinha apresentada, é correto afirmar que, então, tem 4 afirmativas falsas e somente uma verdadeira, tá? Nesse caso aqui nós vamos ver o seguinte, nós vamos analisar com base no diagrama, tá? Algumas coisas, ver o que está errado ou não, tá? Alternativa A, os seres dos zooplânctons e os copépodes
são macroscópicos, ou seja, são seres grandes e vivem em suspensão na água e produzem o próprio alimento. Tem essas relações aqui sim, mas aonde fura aqui é nessa parte aqui, ó, o macroscópicos, ou seja, são seres grandes. Se a gente voltar aqui no diagrama, a gente vai perceber o seguinte, ó, que eles são microcrustáceos, ou seja, eles são seres pequenos, microscópicos só, né? Então, essa afirmativa já é errada em relação aos copépodes, quase não sai a palavra, né? Então aqui está errada essas afirmativas. E os zooplânctons também não. Se a gente olhar no diagrama aqui, ó, eles se alimentam do fitoplâncton, eles não produzem o próprio alimento. Bom, alternativa B. Os seres do fitoplâncton são vegetais que sobrevivem nas regiões escuras do oceano sem a incidência de raios solares. Bom, aí aqui teria que saber o que é o fitoplâncton, tá? Esses fitoplânctons são vegetais que eles vivem na superfície do oceano e não na parte de baixo. Eles são vegetais e tal, mas eles vivem na parte de cima, né, na superfície do oceano. Então aqui ela também está incorreta. Alternativa C. A baleia azul é um mamífero sem dentes que filtra a água do mar, onde retira grandes quantidades de alimento. Então aqui no caso lá do diagrama a gente não consegue achar nenhuma relação sobre as baleias azuis, né? Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos ler as outras e vamos ver. Essa daí pode ser que seja a verdadeira, né? E quem já assistiu filme sobre isso, né, a gente já vê que as baleias têm aquele hábito de jogar água e tal, esse tipo de coisa, então de certa forma pode ser verdade. Mas vamos ver as outras e vamos ver se a gente encontra algum dado falso aqui. A D. Os peixes pequenos e as lulas, então está falando dos peixes pequenos e as lulas aqui, competem com a baleia azul e com as focas pelo seu alimento. Bom, vou usar o mais fácil aqui, a gente vai ver aqui no caso da baleia azul, que ela só tem o hábito de consumir os crios, tá? Consumir os crios aqui. Então a gente vai ver que essa afirmativa ela é incorreta, porque a baleia azul ela só consome crio. Você vai perceber aqui que não existe nenhuma seta ligando focas, né, e outros peixes e tal. Ela só se alimenta de crio, que são seres que estão dentro da água lá. Então essa afirmativa é incorreta, elas não competem pelo mesmo alimento, certo? Então essa afirmativa aqui ela é errada. A próxima e última alternativa, alternativa E, diz o seguinte: os pinguins se alimentam principalmente de copépodes, eita, que palavrinha difícil aqui, né? E de peixes pequenos. Bom, então vamos ver se existe alguma relação entre os copépodes e os peixes pequenos referente aos pinguins aqui. Tá? Então vamos ver aqui no diagrama, a gente vai perceber o seguinte, que não existe nenhuma seta ligando esses dois seres vivos, então essa afirmativa ela é incorreta, tá? Então os pinguins eles se alimentam de lulas e por coincidência se alimentam de peixes pequenos. Então essa afirmativa aqui, né, nenhum desses dois aqui pertence à cadeia alimentar, pelo menos de maneira direta, e sim de consumidores de outros níveis, tá? Então os pinguins não se alimentam desses dois tipos de seres vivos. Então a única afirmativa que ficou correta aqui seria a alternativa C, também
referente aos hábitos alimentares aí dos diferentes seres vivos aí da cadeia alimentar, tá bom? Então é isso para as questões aí 8 e 9. Um abraço a todos, até.